E aí, povo, tudo certo? Como vocês estão? O vídeo de hoje será focado para o concurso da CGE relacionado à parte de planejamento da auditoria. Nós sabemos que vão cair as normas aí na área de auditoria governamental e o vídeo de hoje é uma parte específica da CGE, a Instrução Normativa número 1 de 2021. Então ela segue muito o MOT, tá, pessoal, de 2021, segue a mesma linha. Então, pessoal, quais são os pontos importantes que nós precisamos aí entender? Primeiro, em relação ao planejamento. Planejamento é o que vem antes de eu começar efetivamente a auditar. Então imagina, pessoal, você quer fazer uma conferência se o caixa do órgão está batendo. Então está lá registrado que tenho R$ 5.000 em caixa e eu quero fazer uma conferência. Porém, antes de eu realizar, eu tenho que fazer um planejamento. Eu tenho que analisar então antes com meus colegas o que eu provavelmente vou fazer. Se eu vou fazer uma conferência contando dinheiro, se eu vou conferir lá no banco, se eu vou abrir o cofre, por exemplo, né? É claro que uma auditoria de caixa é uma auditoria mais simples, né? Ou às vezes, por exemplo, eu vou fazer uma conferência do saldo em banco. Vou mandar um documento para os bancos para eles confirmar o valor. Ou vou fazer uma análise de extratos bancários. Vou fazer uma conferência de saldos durante o mês, durante vários períodos. Uma conferência dessas conciliações bancárias. Então tudo isso são procedimentos que devem ser analisados no planejamento. Eu tenho que planejar. E é claro que toda auditoria tem procedimentos, tem padrões que devem ser seguidos entre os auditores. Então vocês auditores vão ter um padrão, assim como seus colegas de trabalho. Então tudo isso está na nossa instrução normativa da CGE 1 de 2021. Primeiro, pessoal, deve ser analisado, tá, pessoal? Deve ser criado um planejamento global. Então qual vai ser o ponto-chave dessa auditoria? E tudo isso tem que estar previsto dentro do plano anual de atividades aí da CGE. Então tem um plano do que vai ser feito, né, durante todo o ano. E é claro que isso é um ponto importante, anotem aí, todo trabalho antes de ser iniciado precisa de uma ordem de serviço. Então é algo bem específico da auditoria governamental desse ente, uma ordem de serviço antes de eu iniciar o trabalho, tá bom? Bom, e o que essa ordem de serviço tem que ter? Número da ordem, onde que eu vou realizar a auditoria, qual vai ser o órgão, por exemplo, no DEINFRA, no órgão de infraestrutura do Estado. Eu vou realizar numa fundação, no fundo do Estado. Então, onde vai ser realizado, eu tenho que informar nessa ordem de serviço qual é o objetivo estratégico que está vinculado. Então, por exemplo, o plano anual da CGE tem como objetivo estratégico, né? Tem como um plano de longo prazo do órgão fazer auditoria na parte de saneamento. Então essa auditoria ela faz parte desse objetivo mais estratégico do órgão. Segundo ponto, né, pessoal, importante, a origem da demanda. Então isso veio de um pedido da Câmara Legislativa, veio um pedido do plano da diretoria, da onde que veio essa demanda, de uma denúncia, né, de uma indicação. Então tem que ter essa origem. O prazo previsto, em quanto tempo que vai ser feito. Então tudo tem que ter uma estimativa, tá, pessoal? Descrição da atividade, do que vai ser feito. E a equipe, né? Quantos auditores são necessários? Gravem isso, né, pessoal? Lembrem dos pontos principais, que às vezes eles podem trocar um ou outro na prova, né? Isso aí faz parte, às vezes, da pergunta. O ponto mais chave dessa ordem de serviço, é claro, é o que vai ser feito, né? O que vai ser feito dentro dessa auditoria? Dentro dessas atividades, pessoal, nosso planejamento, a gente faz uma avaliação preliminar, define o escopo, define quais são os objetivos, quais são os riscos dentro dessa operação. Então, risco, uma análise de risco, gravem, sempre faz parte do planejamento. Uma análise dos riscos de auditoria envolvido. Quais vão ser as evidências necessárias?
Também elaboramos, pessoal, um programa de trabalho de quais serão as atividades para cada fator da auditoria, tá, pessoal? Porque se você sabe o que você quer auditar, na hora que você executa é muito mais simples, muito mais fácil para a equipe de auditoria executar. Esse é o ponto-chave do planejamento, né? Você saber o que você quer. Depois, a nossa instrução normativa, ela traz a matriz de planejamento. O que é matriz, pessoal? Esse é o ponto-chave, né? É o documento onde eu vou preencher quais serão os meus passos do planejamento. Tá lá no anexo da instrução normativa, eu vou trazer aqui, tá, pessoal, para vocês. E o ponto que a instrução ela destaca, tá? Que para ser um instrumento importante, o que eu tenho que colocar nessa matriz? As questões de auditoria, o que eu vou responder, né? Quais são as minhas dúvidas que originaram essa demanda que eu devo responder de forma clara. Os critérios, pessoal. Então, quais são os pontos adequados que eu tenho que comparar para analisar se tem um problema ou não, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma auditoria de eficiência que tem que chegar ao ponto 75%, por exemplo, de economia de água. Esse é o meu referencial que eu preciso chegar. Só que os setores do fundo público chegou a 20%, ou aquele setor atinge 30%. Então aqui eu observo uma deficiência desse setor que eu vou destacar no meu relatório, tá? Então os critérios de auditoria são os pontos aí que serão referências na hora da minha análise. Eu tenho até um outro vídeo sobre matriz de planejamento que você pode conferir, que eu vou deixar aqui no link da descrição, que você pode observar como funciona aí na prática. E essa matriz, pessoal, ela é formada por outros pontos, tá? Outros pontos que são importantes para uma análise e verificação da auditoria. Então, olha só, para avaliar os controles internos da gestão selecionados, a equipe de auditoria deverá selecionar/desenvolver instrumentos por meio do qual conduzirá a aplicação dos testes. E olha só, questionário de avaliação de controle interno. O controle interno é muito importante, né? Eu preciso analisar como são os processos dentro do órgão para poder fazer uma boa avaliação do planejamento e do que eu vou auditar. Procedimentos de auditorias que serão feitos, roteiros de verificação, checklists de documentação, é um outro ponto-chave. O que eu vou precisar, né, para o planejamento e para a minha execução da auditoria. E o roteiro de entrevistas, eu tenho que conversar com diretores, com alguns funcionários, às vezes com a auditoria interna, para poder entender muito bem todo o processo para poder fazer a auditoria. Esse é um ponto-chave dentro desse protocolo. E tudo isso vai ser informado na matriz de planejamento. Então é um documento que ele pode às vezes ser até longo, né? Mas o ideal é que, como é uma tabela, né, ele seja feito de forma concisa. Então aqui é um exemplo, ó, matriz de planejamento, conforme a instrução normativa, número do processo interno do órgão, número da ordem de serviço do órgão, no nosso caso da CGE, né, a unidade que eu estou auditando, qual que é o objetivo da auditoria e quem é a equipe. É você e o ciclano e o fulano, são 3 auditores envolvidos. E aí nós temos aí os pontos, qual é o problema, a questão da auditoria, as subquestões envolvidas, se houver, né? Qual é o critério, qual é o parâmetro que eu estou comparando, que eu preciso analisar, as informações que serão requeridas, quais são as fontes de informação que eu vou buscar, os procedimentos de auditorias que serão realizados, quais limitações, então até o que possivelmente eu teria de limitação de dados eu posso informar. Então eu tenho uma limitação geográfica, talvez eu não consiga chegar até o local, eu não consiga fazer auditoria em loco, isso é uma possível limitação que eu posso abordar. O problema às vezes de banco de dados, de sistemas diferentes, então tudo isso pode ser abordado como limitação. Os membros responsáveis, o período, tá, pessoal? O período e também, tá, uma análise dos possíveis achados. Por que eu estou fazendo essa auditoria? O que eu possivelmente posso encontrar? Então reparem que o planejamento ele é algo completo, ele é algo que vai conduzir toda a auditoria. Então, pessoal, em breve nós vamos
estudar as evidências, a amostragem, o relatório de auditoria e a matriz de execução, conforme essa instrução normativa. Então fiquem atentos, tá, pessoal, ao canal do YouTube, que teremos vários vídeos aí para encerrar o conteúdo de auditoria da CGE. Um forte abraço a todos e qualquer dúvida aí fica à disposição.